Salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Dialoguei. Eu sou Adriano Nunes, jornalista, psicanalista e pesquisador das velhices LGBTQIAPN+. E te convido para esse diálogo. E você já pode participar dele deixando aí o seu comentário e dando aquela dedada gostosa no like e compartilhando para quem quer participar dessa conversa também. Afinal de contas, diante da intolerância e do ódio, a minha bandeira é o diálogo e diante das diferenças, dialoguei. E para o nosso papo de hoje, gente, olha que o currículo é grande, hein? Ele é fotógrafo, ele é terapeuta tântrico, ele já movimentou as redes aí com 1 milhão de seguidores. Biel Vaz. Olá. Querido, Olá. como é bom conversar contigo. Eu tô honrado de estar aqui logo no primeiro. E você é um dos grandes responsáveis por isso, tá? Tá na tua conta. Eu acho maravilhoso, porque é uma corrente da qual eu me orgulho muito em participar. Eu acho que, de certa forma, a gente se inspira. Porque é muito difícil, você sabe muito bem, você está na internet há tanto tempo quanto eu, você sabe muito bem das dificuldades que é estar aqui. E, sei lá, em algum momento eu já olhei pro seu trampo e ele me inspirou, e aí agora saber que eu sou responsável por você estar aqui também. Então, assim, é uma corrente, é um ajuda-ajuda, eu acho que é sobre isso mesmo. Até porque se a gente não se ajudar, ninguém vai, né? Com certeza, e aproximar pessoas interessantes, porque tudo isso está acontecendo aqui nos estúdios da Camucá, que estão aí apoiando e dando essa relevância para o nosso trabalho, né? E acreditando nos nossos sonhos. Exatamente. Biel, eu tenho já para começar uma cutucada para você. Ai, adoro. Eu queria entender, mais ou menos, me conta como foi esse processo de despertar da tua sexualidade. Cara, a minha sexualidade sempre foi uma coisa muito comum pra mim. Então, tipo, por exemplo, né, eu comecei a minha vida sexual de experimentar outros corpos ainda muito criança, na perua da escolinha, tá ligado? Tanto é que o motorista da escola falava que, na época, o Tony Ramos estava com uma novela na TV, e aí eu virei o Tony Ramos da perua, sabe? E aí, tanto é que logo eu nem tava mais indo junto com o pessoal, ele me botava pra sentar na frente porque não dava certo, eu ficava pelado. E nem era culpa minha, normalmente era alguém que... É que assim, eu sou uma pessoa do não me empurra que eu tô na beira. Entendi. Entendeu? E aí Entendi. Sempre surge alguém mais encapetado que eu, porque assim, eu sou caótico neutro, entendeu? Mas assim, às vezes rolava de brotar... Sei lá, tinha uma menina, chamava Natasha, eu nunca mais vi essa menina na vida, então eu posso falar seu nome, porque eu não tô me referindo a você hoje, porque eu nem sei quem é você. Mas na época, ela gostava de se relacionar comigo. E ela experimentava o corpo de um menininho com o meu corpo. Olha. E isso pra mim era muito tranquilo. Eu não falava sobre isso pras pessoas, mas era algo que acontecia, mas não me encanava. Aí, anos depois, mais ou menos nesse período, aconteceu o ponto do meu abuso, que eu vou deixar num parênteses à parte pra tratar, porque eu fui entender o meu abuso muitos anos depois que ele aconteceu. Então eu vou te dar exatamente a minha linha de pensamento, inclusive até o ponto que eu retrocedo para esse momento. E aí eu comecei a me relacionar, e aí eu comecei a ter namoradinha, só que namoradinha pra mim não era o suficiente. Tá ligado? Isso mais ou menos quantos anos? A gente tá falando de... O meu abuso foi com 6. Então a gente tá falando de 6, 7, 8, 9, 10, essa época. Tá? Com... O meu abuso, ele me jogou num mundo que eu não entendia, mas que eu também não entendia nem pro lado sexual, mas nem pro lado de agressão. Tá Ligado? Então ele ficou meio que nesse... Foi uma experiência que eu tive. Tanto é que teve um vídeo que eu gravei e postei no canal que eu falava justamente isso, né? E relativizava pra caralho, na verdade, a situação, sabe? Sim. E foi um erro muito grande, acho que, contra a minha própria pessoa. Mas talvez não erro, né? Eu acho que é um processo, né, Biel? É um processo, mas eu acho importante eu salientar que foi um erro. Tá. Não pra me culpar, porque eu acho que culpa gera vítima, e vitimismo não resolve. É pra Certo. criar responsabilidade sobre. Entendeu? Consciência Isso, também, né? hoje eu sou um homem que me responsabilizo sobre as minhas atitudes positivas e negativas, e não foi sempre assim. Entendeu? E eu acho que isso também foi um ponto de virada pra que eu criasse esse... Tá ligado? Porque assim, eu sou um porra louca de nascença, por definição, mas não dá pra você ser um porra louca em todos os âmbitos da sua vida sempre, senão nada acontece. Certo. Tá ligado? Então, conforme isso foi se construindo, e esse senso de quem sou eu
foi crescendo aliado a esse senso de responsabilidade, as coisas foram acontecendo num sentido positivo, entendeu? Aí, bom, voltando à parte sexual lá. Aí, eu lembro que eu saí dessa escola, que era uma escola pública, era um EMEI, e fui para uma escola de freiras. Uou! E fiquei lá até a minha 8ª série. E foi lá onde eu sofri muito bullying, foi muito complicado. E lá eu tive todas as minhas paixões mais platônicas da vida. Principalmente com meninas. Então lá aconteceu de eu ser eleito o menino mais feio da turma. Lá questionavam a minha pele, nem preto eu sou. Uau! Rolava N questões. Lá me chamavam de curumim, porque eu tinha cabelo tigelinha e lisinho e tal. Então assim, eu tenho ascendência indígena. Não é uma coisa extremamente presente em mim. Eu sou até muito cosmopolita para poder falar sobre uma ascendência indígena. Mas ela existe. E quando eu era criança ficava muito evidente. Meu apelido já foi... como é que é aquele índiozinho da Disney? Esqueci o nome. Ai, carambola. Comentem, gente, eu não tenho essa referência. Não faço, não. Agora, eu tô com caipora na cabeça, mas não era de fato a caipora. Meu Deus. Era um índiozinho da Mowgli. Mowgli. Puta que eu pariu, Mowgli. Eu era o Mowglizinho. No teatro. Então, assim, já rolou N apelidos nesse caminho. E eu me apaixonava pelas menininhas. Obviamente não era correspondido por N fatores, né? Tinha esses fatores estéticos, sociais e grana, né? Quando eu quero dizer sociais, é grana mesmo. Porque eu era bolsista, papapá. Minha família nunca foi pobre. Nunca rolou isso de eu morar, por exemplo, em uma periferia. Tinha muitos amigos que residiam na periferia, eu ia lá fazer trabalho e tal. Mas a minha família fazia, assim, até que tinha uma condição financeira ok, que por conta de N coisas veio se deteriorando ao longo do tempo, tá ligado? Como a maioria da classe média brasileira, né? Todo mundo acha que eles são intocáveis, maravilhosos, estão aí derretendo. Os pobres premiums. Exatamente. E aí hoje eu sou só pobre, eu já fui premium, hoje eu sou só pobre, acontece, né? E... Ai, gente, que a gente ri da desgraça, eu acho que é uma puta evolução, né? Mas quando chegou nesse momento da minha vida, aí a gente já tá falando primeiro ensino fundamental... Tá. Rolava esses amorezinhos platônicos. Eu conhecia essas pessoas e não conseguia chegar a me relacionar porque não virava, não dava nada. Até que isso foi passando e tal. No segundo fundamental eu conheci um garoto dentro dessa mesma escola e a gente chegou a ter relação mesmo, assim. A gente ia pro banheiro fazer uns troca-troca, uns bagulho assim, tá ligado? Mas isso aconteceu naturalmente? Aconteceu naturalmente, só que foi assim, foi uma parada que eu nem lembro exatamente como que começou, mas começou, e isso durou tipo 1 ou 2 anos, e era um bagulho muito escondido dele. Ele, inclusive, fazia parte de um grupo de pessoas que fazia bullying comigo. Clássico. Entendeu? Sim. Clássico. E hoje eu nem entendo por que eu suportei, quer dizer... Graças à minha terapia, hoje eu entendo por que eu suportei essas questões e por que suportei outras questões ao longo da minha vida, com amizades, relacionamentos, enfim, N relações. Mas aí foi um ponto principal para eu, inclusive, puxar na minha análise e começar a olhar o porquê. Então foi por causa dessa relação que eu comecei a entender questões que vêm lá de papai e mamãe, normal, né? A gente sempre passa por este momento da vida. E foi assim... E aí, cara, foi muito louco, porque pra mim, era, tipo, muito normal. Não foi uma questão? Não, eu sempre... Porque a minha mãe é uma pessoa que, assim, ela sempre se trocou na minha frente, tipo, nudez na minha casa, apesar de ser um lar até meio restritivo, a nudez mesmo, assim, com criança, de tipo, nunca foi levado com maldade, entendeu? E isso foi um ponto positivo pra minha construção, e também para eu não achar que tudo que a gente tem embaixo da roupa é um pecado, é um problema. Certo. Eu adoro esse negócio. Só que aí, quando eu saí dessa escola, que eu fui pro ensino médio numa escola pública, na escola pública a cultura é diferente. A moral é ligeiramente diferente também, porque não tem uma âncora tão firmada numa questão teológica e tal e coisa que rege as coisas, né? E desculpa. Saúde. E quando eu fui para esse espaço lá na escola pública, que a escola pública eu posso falar o nome que vocês não vão me processar, né? Que é o Albino César.
quando eu fui para essa escola, lá tinha já grupos de pessoas LGBT, tinha o grupo dos roqueiros como eu, que eu nessa época andava todo de preto, com coturno e tal, e sempre gostei. E até hoje me visto muito assim. A minha sexualidade nunca alterou a minha forma de me vestir, de me portar. Pelo contrário, ela faz parte também da sua expressão. Sim, né? ó o Heitor aí. Punk e tal, e bi e tal. Então assim, acho que houve um momento também que a gente buscou esse estereótipo gay, esse estereótipo bi, né? Exato. Hoje você abre o TikTok, o que mais tem é garoto que você olha e fala do estilo mandrake, né? Funkeiro e tal. E aí? E isso não define a sexualidade da pessoa. Ai, nossa, minha garganta tá Claro. difícil hoje. Te cortando um pouquinho, que eu achei interessante, que só no que você traz aí desse despertar, a gente vê as camadas do que é um país que foi colonizado, né? A gente tem posição religiosa, a gente tem a discussão racial, a gente tem toda uma discussão de como é tratado os corpos que divergem, o padrão eurocêntrico que é imposto. Tudo. É isso, né? Essa é a nossa estrutura. Exatamente. E ela, como toda a estrutura, se a gente não revela, se a gente não tira os panos que a cobrem, ela se torna invisível. E aí na escola pública há esse debate, é mais democrático, foi? Por haver já É mais esses... democrático, os professores não correm o risco de serem mandados embora a qualquer hora, então eles podem Exato. trazer uma visão um pouco mais humana, porque eu acho que isso é sobre humanidade, eu acho que a diversidade ela tá posta. Eu realmente não consigo entender quem... Ai, meu Deus, tá foda hoje. Nossa, eu já tô muito cansado, perdão, mas olha, assim, eu não consigo entender quem questiona a diversidade em 2024. Eu não consigo. Entender não, mas eu consigo perceber o quão isso incomoda e é revolucionário para quem quer ditar corpos e ordens. E quando eu falo manipular, entender, né? nem é assim, eu consigo chegar à mesma construção de pensamento que essa pessoa tem. Sim. Entendeu? Eu não consigo compreender que ela faça essa construção, chegue lá no final e não, é isso mesmo. Tá certo. Entendeu? Tá tudo bem a gente dizer como que X corpo pode pisar na rua ou não pode, como que tal pessoa pode ou não fazer as coisas, se a mulher é assim, se é homem é assim, entende? É isso que eu questiono, sempre Entendi. questionei. Questionei dentro de casa, questionei dentro da escola, questionei dentro dos meus círculos de amigos, questionei dentro dos meus relacionamentos, sempre. Nunca consegui parar de questionar. Eu olho para as pessoas e falo, vocês são loucos? Vocês acordaram de manhã e vão falar assim, agora as pessoas têm que fazer assim. Tipo assim, é como se a gente tivesse de fato institucionalizando o fiscal de cu. Exatamente. Tá ligado? Exatamente. Tipo, mano, e aí? E dando maior importância para ele ainda, exato, né? Além de exato. ele é o mais importante. E eu não consigo. E aí quando eu chego nesse espaço escolar, onde eu via pessoas se relacionando com pessoas do mesmo gênero, isso causava alguma estranheza entre alguns alunos, mas ainda assim passava. Se tinha algum BO, a professora apartava, entendeu? Falava, ó, vai você falar assim e tal. Dentro da minha sala tinham alunos PCD, que não acontecia no colégio particular. Sim. Então eu tinha alunos deficientes visuais, e conviver com alunos deficientes visuais foi uma questão para mim, porque não que eu me incomodasse, não é isso, mas despertou coisas em mim. Porque, por exemplo, a gente tá numa aula onde o professor passou um puta texto na sala, você tem que copiar e tal. E aí o aluno deficiente visual tem a máquina dele, aquilo faz barulho, então eu lembro muito das minhas aulas do barulho da máquina. Entendi. Eu lembro desse aluno não sendo ajudado por vários alunos, e eu e os roqueiros, os perdidos da escola, vindo falar com o cara e ouvindo coisas do cara que ninguém tava nem aí pra ouvir, entendeu? Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Eu nunca me preocupei com o local de onde a pessoa vem, como a pessoa vem. Eu só falo, vem. Interage com ela e conhece ela e ali há uma troca. Né? Sim, super. Em qualquer lugar. Eu falo com qualquer pessoa na rua. Sempre foi assim. Quando eu era criança, minha mãe ficava louca da vida, que eu adorava parar pra conversar com um morador de rua. E isso é verdade, porque desde que a gente se conheceu, isso fluiu de uma maneira muito natural, muito tranquila. Sim. Isso é muito da sua personalidade, Sim, né? sim, sempre foi.
E aí eu não consigo entender, porque pra mim, eu olhava pro corpo de um, pro corpo de outro, me causava as mesmas sensações. Não posso dizer que nessa época, apesar de eu ser um cara que tinha uma construção já bem formada sobre isso, eu não podia dizer que eu entendia completamente. Porque eu também estava vivendo a minha descoberta. Claro, claro. Eu só não me chocava com ela. Mas eu percebia que todo mundo ao redor se chocava. Tanto é que eu ficava amigo do pessoal LGBT, eu ficava amigo do pessoal roqueiro, eu ficava amigo do pessoal do teatro, eu ficava amigo das tias da cantina, eu ficava amigo com as pessoas que cuidavam do pátio. Tipo, eu era... Você vê que eu sou meio fora da curva, que eu pulava o muro da escola pra estudar. As pessoas pulavam pra cabular. Eu, às vezes, chegava atrasado, porque eu sou sempre atrasado, porque eu não sou uma pessoa muito boa em me organizar. Hoje eu entendo que é por causa do TDAH, mas, enfim, naquela época eu não sabia. E aí eu chegava, o portão já tinha fechado pra segunda aula, eu pulava e entrava na sala de aula. Eu tinha chamada respondida em todas as turmas de todos os anos que eu frequentei. Eu tinha que explicar pros professores qual que era a minha turma, qual que era a prova que valia, porque eu tava em todas as aulas. Então eu sempre fui muito sociável. E você se sentia pertencente a tudo? Porque você transitava todos os mundos. Acho que é por isso que você transita. Porque você não pertence. Maravilhoso. É isso. Tá, aí... Uma vez eu vi você falar numa entrevista do seu processo quando você estava na identificação enquanto bissexual, da questão dos homens mais feminizados. E eu acho que ali, eu ouso dizer que foi um momento de uma ruptura com a discussão da masculinidade. Sim. Sim. Isso foi um processo, essa resistência de, não vou namorar um cara mais feminino, porque aí eu namoraria uma mulher, já que eu curto mulher também. Cara, eu sou um homem que nasceu na estrutura machista, homofóbica. Todos nós. Racista, então é óbvio que se você pegar uma fala minha antiga, ela vai ter mais racismo, mais homofobia, mais misoginia, Exato. mais transfobia, mais bifobia do que tem a minha fala hoje. Porque, justamente, eu tô nesse processo de evolução. E que é bacana reconhecer isso, Sim, porque as pessoas pensam que é uma poção mágica, né? As pessoas acham que a partir do momento que houve um entendimento, amanhã... Isso... Eu já tive esse entendimento ridículo de que um homem afeminado vale menos do que um homem não afeminado. Eu também. Porque era o entendimento, inclusive, que eu cresci tendo, inclusive com as minhas amigas gays da época. Sim, sim. Porque aí rolava a questão de, o afeminado é sempre a passiva. E tinha essa questão com a passiva. Hoje em dia a gente fala em ativo afeminado. Então, assim, é uma construção minha também. E hoje eu tenho uma parada que, assim, eu tenho uma predileção por garotos que tenham um jeito mais agênero do que, de fato, masculinos ou femininos ou afeminados. Porque justamente todas as vezes que eu me envolvia com garotos mais dentro do padrão machinho, acabava sendo o cara menos sensível, mais escroto, mais preconceituoso, que me colocava pra baixo e tal, e tal, e tal, e tal. Te entendo, porque esse processo em que a gente vai também se conhecendo, e quando a gente expõe a esse conhecimento e a sociedade vai se abrindo um pouco para essa conversa, a gente também vai aprendendo e despertando novas coisas, né? E esse espaço que você falou do não pertencer, ele me toca muito porque até hoje eu não tenho essa sensação fodida assim de caralho, pertenço ali. Eu pertenço à minha família. Eu construí uma família a qual hoje eu sinto que eu pertenço. Eu construí um grupo de amigos no meu trabalho que eu consigo sentir uma sensação de pertencimento ali naquele espaço. Que é muito legal, inclusive. E que eu não esperava que ia acontecer. Então hoje eu busco esses pequenos pertencimentos em algum lugar. Mas eu já entendi que é muito mais fácil eu não me enquadrar nos locais. Por conta da forma como eu penso, por conta da forma como eu ajo, a minha forma de me expressar. Então, pra mim, pra caralho, é advérbio de intensidade. Entendeu? E aí as pessoas, mas você não pode falar assim em determinados lugares. Por quê? Entendeu? Eu acho que
Claro, né? Também não posso ser o dono do reizinho da barriga, que acha que tudo tem que se curvar a meu bel prazer. Não é assim. Existem situações e momentos que eu me enquadro, mas nessas situações e momentos são muito exclusivas. Entende? Por exemplo, quando eu tô trabalhando, quando eu tô do teu lado aí, eu tô muito mais enquadrado do que eu tô agora. Porque eu tô pensando em roteiro, eu tô construindo, tem uma pessoa que eu tô atendendo. É outro momento da minha vida. Entendeu? Sim. E eu transito muito bem por esses momentos. Eu acho que, na verdade, a vida saudável é sobre isso. É sobre saber transitar nos espaços, se adequar neles e tal, entendeu? Então eu sinto que eu faço isso bem, né? Mas eu sinto que a forma como eu faço isso não é a forma que a maioria das pessoas aceita, concorda, né? Eu vejo isso, às vezes, até dentro da minha própria família. Né? Sim. De, às vezes, torcer um nariz e tal, né? E esse caminho da minha descoberta sexual fala muito sobre isso, porque nesse momento eu comecei a me relacionar com muita gente. Os meus amigos, que eram até então todos héteros, e não, alguns hoje não são mais e tal, mas na época eram e não entendiam nada disso, de repente me viam pegando com todo mundo, como eles falavam, né? Que também nunca foi todo mundo. Esse todo mundo é muita gente. Muita gente. Entendeu? Muita gente. E tem uma história que eu acho que vai exemplificar bem isso, que era assim: 2 amigos meus de adolescência, que eram eles um melhor amigo do outro, viviam sem... Sabe aqueles cara que assim, se um tá, o outro tá? Se você quer saber onde tá o outro, é mais fácil perguntar pro um. Então, eram esses 2. E aí um deles arranjou uma namorada, e aí por algum motivo que eu nunca soube, nunca fui atrás da história toda, um ficou com a menina do outro, ou sei lá, que fita que deu, não sei se eles estavam, mas assim, eles brigaram e foi uma briga feia. E um amigo em comum nosso, que é um amigo que na época era a casa central, então sabe aquela casa do amigo que todo mundo vai acabar parando lá? Então era esse amigo. Então esse amigo magoado foi lá desabafar, e esse outro amigo da casa, depois fofoqueiro, veio me contar. Falando assim, tal pessoa teve aí, falando, né? A fala do menino é melhor, é assim, poxa, eu não acredito que tal pessoa ficou com a minha namorada, né? Ainda se fosse o Biel, que pega todo mundo, eu entenderia, mas ele... Eu falei, pô, é essa visão que tem de mim, caralho. Entendi. É assim que eu tô sendo visto. Caralho, eu valho muito menos do que eu tô imaginando. Ou muito mais, dependendo do ponto de vista. Olha, eu costumo valer bem pouquinho pra caber em vários bolsos, mas... Mas assim, eu acho muito louco essa visão que as pessoas construíram de mim. E hoje eu lido com essa visão e não gosto dela. Olha só. Porque assim, eu cresci num círculo de amigos onde o Biel fica com todo mundo. Aí eu fui falar de sexo na internet. Aí o Biel transa com todo mundo. E isso foi criando uma proporção que às vezes eu organizo festa liberal, mas, por exemplo, essa última festa. Eu tinha um rolê marcado há 1 mês na sexta-feira, fui pra uma tequineira, virei a madrugada, cheguei, caminhei, me deu a louca de manhã, eu saí da tequineira, eu resolvi caminhar 7 km até o metrô. Porque eu tava bem, eu tava feliz, eu falei, vou caminhar. Sim. Porque quando eu tô na música eletrônica, meus pensamentos de, às vezes, meses se organizam por causa da batida, por causa da música ser muito rápida e tal. Eu falei, vou caminhar, feliz da vida. Caminhei e fui fazer caldo verde, parça. Era às 7 horas da manhã, fazer um caldo verde. E você acha que no imaginário das pessoas estava o quê? O Biel traçando entendeu? E aí eu fui fazer caldo verde, fui preparar a festa, fui comprar os insumos, fui receber as pessoas, que é um fui arrumar trampo, lugar. né? Aí atrasou, chegou a festa, eu tava cansadão. Fiquei com uma pessoa em outra? Fiquei, mas não tava a fim de transar. Entendeu? Sim. E às vezes eu não tô. E aí eu vejo que tem pessoas que se frustram com isso, e aí eu tô tentando justamente falar assim, cada vez mais, né? Sempre falei, mas agora eu não tô no cardápio. Gente, sexualidade também contempla o não sexo, tá, gente? Esse espaço também, ele existe na sexualidade. E assim, eu acho que... Eu já transei pra caralho na minha vida. Tá ligado? Eu já transei pra porra, irmão. Eu já conheço pepeca, pau, cu, tudo. Conheço, já vi de frente, de trás, de cor, salteado, todas as corzinhas de pele. Só. As pessoas estão se descobrindo agora numa coisa que pra mim não é mistério. Sim. Então às vezes as pessoas, você não tá... Não, amor, já faço isso há sei lá quantos anos na minha vida, entendeu? Sim. Perdi minha virgindade, assim, que é o momento que eu considero de verdade que eu perdi minha virgindade com 13 anos. Tá. A gente é uma geração que perdeu cedo, mais cedo que agora. Estou com 34. Tá ligado? Eu já amarrei o tchan, já segurei o tchan, já de todo jeito. Então, assim,
Eu vou pra minha festa, eu brinco com as pessoas, eu sou a tia de pátio e eles estão no recreio. Eu tô proporcionando um espaço seguro, controlado, arrumado, bonitinho pra eles se divertirem. Às vezes eu vou estar mais animado, eu vou cair na bagunça, às vezes eu vou levar a minha marmitinha pra cair na bagunça. É assim. Claro. Não espera que eu vou me jogar no mundão. Não, já foi, já me joguei no mundão e foi muito legal. E não tô falando que isso é ruim. E não tô falando que passou a minha época. É só que hoje eu tô... Parece muito clichê, mas focando mais em qualidade, focando mais em troca. Olha, isso é uma deixa, então, porque eu acho que eu vou chamar aqui de um pode cancelar, mas é uma brincadeira para poder, quando a gente vai falar sobre envelhecimento, eu trago essa questão do cancelamento. Você não acha que isso tem um pouco a ver também dentro desse processo que estamos envelhecendo e uma questão de amadurecimento? Eu acho que o amadurecimento sim, envelhecimento não. Mas nós estamos envelhecendo. Estamos envelhecendo, mas eu acho que não é por isso. A minha mudança de pensamento ou de comportamento não advém do fato de eu ter um número maior na minha idade. Advém do fato de eu ter amadurecido e algumas coisas que antes eram completamente deslumbre nas minhas frentes, por eu não conhecer, por ser o campo do desconhecido, por ser o campo do não desbravado, do não explorado, eu tinha muito mais ânsia. Já passou a síndrome do brinquedo novo. Exato. Entendeu? Eu tenho agora outros brinquedos novos para descobrir. E um brinquedo novo que na minha vida eu descobri muito pouco foi a troca. Foi uma coisa mais calma, tá ligado? Então, assim, eu tô construindo essas coisas que eu não tive. Claro, eu e minha esposa, às vezes a gente faz uma bagunça, sabe? Tem isso também. Mas o ritmo, a ânsia pra fazer essas coisas mudou, porque que nem, eu já vivi coisa pra caralho, mas ainda assim eu sou um moleque, tenho uma vida inteira pela frente, eu tô com só 34. Hoje eu olho pra galera de 40 e poucos, mano, parece 29. Eu tô com 48. Da época que minha mãe era jovem. Você vai olhando as fotos antigas e fala, nossa, esta pessoa tinha 23 nem fudendo, tem 45. Entendeu? Então assim, eu acho que a gente, galera da minha faixa etária, quando eu falo a gente, ganhou anos sobressalentes de vida. Então não tem mais por que eu correr. Eu já vivi pra caralho, mas olha só que legal. Cheguei nessa idade, que em outras épocas seria já uma idade muito avançada, e não é. Me sinto moleque, sou um moleque, todo mundo me reconhece na rua como um moleque. Então eu tô na flor. Então esse papo de tô ficando velho, pra mim, já passou. Até comentei com você, principalmente quando eu tava voltando pra internet. Sim. Mas por quê? Comparação errada. Se eu me comparar com uma galera de 15, 16 anos, é óbvio que eu tô mais velho. Sim, sim. E a gente vai ressignificando isso, porque são as pulsões, né? Do que a gente tá vivo e a gente acredita. Meu querido, como é bom. Como é bom conversar contigo. Não quero, pai, que acaba. Eu também não, vou aqui, tem aí Camucá, vamos até que hora? Mas também, Bel, haja internet pra tanto papo pra gente. Olha, eu desinvesto. Eu tentei trazer nesse diálogo pra nós um pouco do Biel, tem muito do Biel aí, gente. Mas eu queria trazer e eu tô muito satisfeito, porque eu sempre aprendo contigo também. E eu acho que a premissa do diálogo, ele traz essa oportunidade não só da troca, mas pra gente poder também pensar em muita coisa. Me dá teu corre aí, fala da Lib rapidinho, o que tá rolando agora, onde é que as pessoas te acessam, te encontram, pra continuar esse papo contigo. Galera, eu voltei pra internet, estou com um podcast que chama Libcast, que você encontra no YouTube, e no Instagram você me acompanha por lib.oficial ou por obielvaz, @obielvaz. E a Lib é um projeto de festas liberais, onde você pode se sentir à vontade sendo quem você é. Seja você uma pessoa heterossexual, LGBTQIAPN+, branca, preta, gorda, magra, transexual, cissexual, seja uma pessoa PCD ou não, lá é um espaço livre para você curtir uma festa com pessoas interessadas em conhecerem pessoas de verdade e não só pela aparência. Se quiser aparência, fica nos aplicativos. Vocês entenderam, né? Por que temos que começar com o Bielvaz? E você aí, ó, se você quer continuar esse diálogo, não esquece de comentar. E se puder, deixar o seu apoio também. Manda teu Pix, manda o axé também aí.
pelo apoio, está na descrição aqui embaixo, porque a gente está aqui na luta para que muitos diálogos venham por aí. Bora dialogar?